E o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator do projeto da lei das fake news, quer incluir em seu parecer a análise do projeto de lei do Poder Executivo, que trata da remoção de conteúdo e de perfis em redes sociais. A tramitação conjunta das propostas depende do presidente da Câmara, Arthur Lira. O projeto do governo proíbe as redes sociais de cancelar perfis ou retirar conteúdos que firam os termos de serviço, como podem fazer hoje, exceto se houver justa causa. O texto chegou à Câmara dos Deputados na última segunda-feira. Doutor Ives, começo com o senhor novamente. O projeto, do jeito que ele foi apresentado pelo governo ali via PEC, foi a maneira equivocada de levá-lo à discussão? O que eu entendo, eu queria saber, na verdade, o que eles estão permitindo é que não haja remoção. Pelo que eu entendi, o relator, ele quer, se houver a possibilidade de remoção através de uma determinação judicial, etc., de material, eu estou considerando isto, antes mesmo de qualquer tipo de ação, isso representa uma violação à própria Constituição. E vou mais longe. Eu entendo que a liberdade de expressão é a posição que eu tenho adotado. Esses livros atrás, azuis que os senhores estão vendo, atrás são os meus comentários à Constituição que eu fiz com Celso Barros, em 15 volumes. Nós sempre entendemos que a liberdade de expressão são cláusulas pétreas da Constituição. Não pode ser modificada nem por outra emenda constitucional. Se nós analisarmos, por exemplo, o artigo 220 da Constituição, ele declara o seguinte, eu vou ler, para saber se eu ainda estou, na minha idade, conseguindo ler uma Constituição, porque diz exatamente o contrário do que muita gente está pretendendo. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição, que no artigo seguinte garante a liberdade de expressão por inteiro. Ora, isto é uma cláusula pétrea, é a essência da democracia. Não pode ser contestada de forma nenhuma. Se houve violência, se houve fake news, isso, as ações ações ordinárias de legislação infraconstitucional, já dá os caminhos, mas só depois do trânsito em julgado é que poderia alguém ser condenado se comprovado que houve uma fake news, uma denúncia caluniosa ou houve atingimento moral da figura de qualquer pessoa. Mas censura prévia, censura a órgãos de administração, esse artigo 220 da Constituição é uma cláusula pétrea imodificável. Essa foi a nossa interpretação quando eu fiz audiências públicas na Constituinte. Eu dizia da importância de estarmos num novo processo democrático e precisávamos efetivamente dar a liberdade. Agora, os senhores veem o seguinte, se eu digo Bolsonaro é um genocida, Bolsonaro tem que sair, eu não estou tomando nenhuma posição política, estou apenas dizendo o que acontece a todo momento. Isso é exercício da democracia. Se eu digo os ministros do Supremo devem sair, isso é um atentado à democracia. Quer dizer, na verdade, são pessoas que exercem um dos poderes da República. E manifestação de quem está contente ou não está contente com uma administração é próprio do povo. O povo tem o direito de se manifestar. O povo tem o direito de dizer o que pensa a respeito dos três poderes da República. É o que está na democracia. A razão pela qual eu entendo que a liberdade de expressão é, a meu ver, uma cláusula pétrea constitucional, nem por emenda constitucional a liberdade de expressão pode ser afastada, a não ser que queiramos realmente entrar num processo ditatorial. E daí é um outro regime, não é o regime do direito, é o regime da força.
Zé Maria, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu a entender que o projeto aí não vai ter um caminho fácil por lá. Diz que ele vai ser discutido juntamente já com a equipe que trata de combate à fake news, onde o relator é o deputado Orlando Silva. Esse é o melhor caminho? Pois é, eu acho muito difícil de regulamentar esse assunto, né? Eu vou te dizer que a fake news, ela é como uma receita de bolo, né? Ela guarda ali segredos e patamares a serem seguidos. São notícias falsas, mas cuidadosamente arrumadas, e eu tenho a impressão que ficam ali na prateleira e a todo momento se lança a mão delas e se joga. O início tem que ser um pouco de verdade, uma meia-verdade. E acrescenta-se a isso uma emoção e um testemunho, né? A ideia de que vem de algo, de uma instituição respeitável ou de um jornalista conhecido, né? Se acrescenta a essa receita de bolo. E depois vem esse amarramento com a emoção e dá esse nó, né? Através de uma notícia falsa ou exagerada ou inverídica, um conteúdo novo e aí se joga e a multiplicação é muito grande. Eu queria quebrar a inocência de muita gente quando se pensa que essas plataformas digitais, elas são totalmente democráticas. Não são. Primeiro, elas são monopolistas, né? Só tem um Facebook, só tem um Instagram, só tem um WhatsApp, né? E assim por diante. Então, só existe um. E alguns grupos, como o Google e tal, eles manipulam outras plataformas. E isso, hoje, eu conversei com o relator do Marco Civil da Internet, e ele mostrando a grande preocupação, inclusive, de setores de esquerda, porque amanhã ou depois, esse grande poderio pode ficar contra exatamente os que estão defendendo hoje. A fake news precisa ser combatida, mas é muito difícil fazer isso através de uma lei exatamente por esses contornos, né? Essa subjetividade que envolve exatamente uma fake news. Por outro lado, a internet não é nacional, ela é transnacional. Eu ouvi, inclusive, de juristas aqui e pelo menos 2 líderes que eu conversei, de que é impossível você, vamos dizer, regulamentar ou mesmo controlar as mídias através de leis nacionais. Porque onde está o Facebook? Ninguém sabe. Finge-se que é no Brasil, mas ele está fora do Brasil ou pode estar fora do Brasil. Há quem acredite que esta deve ser uma tentativa ou uma força de uma organização internacional para dar um contorno melhor a esta nova plataforma importantíssima de comunicação. O que eu ouvi é de que essas plataformas, esse conjunto de comunicação, pode definir até um perigo para a democracia, né? Tamanha é a dificuldade de regulamentar, de controlar e de dizer o que pode ou não publicar. Então, quando você publica alguma coisa, você está trabalhando de graça para uma plataforma particular que ganha muito dinheiro com isso. Por outro lado, quando você publica, não pense que vai para todos os seus amigos ou inscritos. Não. É um algoritmo, é uma programação, é a inteligência artificial, é isso que comanda uma plataforma e eles que dizem categoricamente quem é que vai ter acesso ao que você diz. Então, não é uma coisa tão inocente assim. Esse projeto terá dificuldades exatamente por isso. Eu não sei se o doutor Ives poderia indicar uma saída de uma legislação entre países ou algum organismo internacional para regulamentar, não no sentido de tolher, mas definir bases, né, para esse novo tipo de comunicação que é, sim, perigoso. Pode dominar uma democracia. Doutor Ives. Doutor Trindade, eu vejo uma dificuldade, a mesma que o senhor sente, porque como hoje a comunicação digital é uma comunicação internacional, eu tenho participado de bancos de doutoramento, tenho participado de congressos, de conferências dadas para outros países, congressos internacionais sem sair da minha casa.
Quer dizer, como é que se vai controlar todas essas formas de exposição, de manifestações, etc. Eu tenho a impressão que a única forma de controle é o que classicamente nós temos. Não é fazendo uma lei procurando regulamentar sem saber de que maneira nós vamos ter todos os tipos possíveis, os tipos legais possíveis a colocar numa lei. Mas é fazer o seguinte: se ocorreu a ação normal, as duas ações de difamação, ou as ações por danos morais, entende? As ações existentes em que depois de um exame vai se verificar se houve ou não houve o abuso da utilização dos meios de comunicação. Mas nunca por antecipação, porque por antecipação ou eu crio tipos elásticos, isto é, pela impossibilidade de definir todos os tipos na lei, há uma elasticidade que é dada a quem vai julgar, e eu vou depender da subjetividade do julgador no processo judicial, que poderá sempre, por antecipação, eliminar ou então colocar até um pouco da sua subjetividade ideológica dentro da decisão que terá que examinar esse ou aquele caso. Eu tenho a impressão que, quando se colocou na Constituição, no artigo 227, a liberdade sem restrição, o que se colocou é o seguinte: a responsabilidade ela só pode ser examinada a posteriori, mas nunca a priori, porque a priori é colocar uma censura prévia com um censor que vai julgar se aquilo realmente violou ou não violou os princípios fundamentais da Constituição. Então, eu, pessoalmente, sou contrário a toda a lei, todo projeto de lei. Acho que não é por aí. E sim encontrar os caminhos de aperfeiçoamento a posteriori, a maior rapidez, quais são as formas processuais em juízo, para poder, aí sim, utilizar caminhos de julgamento mais célere, se houver fake news, se houver calúnias, se houver, efetivamente, agressões morais às pessoas. Eu sou contrário a uma lei que pretende regular a priori pela impossibilidade de definição dos tipos e pela impossibilidade de ser uma lei universal, porque uma lei nacional em que não atinge todos os meios possíveis de comunicação digital é, evidentemente, uma lei absolutamente limitada, amputada desde o início na sua perspectiva de regular uma determinada área de atuação da humanidade. Então, eu, pessoalmente, rejeitaria por inteiro o projeto. Gabriel Kanner, regular a tecnologia, algo que evolui tão rapidamente, é uma dificuldade muito maior, né? Parece que está sempre correndo atrás do rabo. Eu acho que é importante a gente separar essa questão em dois problemas diferentes. Um é o chamado combate às fake news. Nesse ponto, eu concordo integralmente com o doutor Ives Gandra. É algo que é impossível de regular, até porque não tem como definir o que é fake news. A gente viu nas manifestações do dia 7 de setembro, com milhões de pessoas nas ruas e boa parte da imprensa falando que tinha 125 mil pessoas na Paulista. É obviamente uma distorção da realidade muito grande. Então, fica muito difícil de você conseguir acompanhar e determinar quem está disseminando fake news. Quando a gente vai para questões morais, questões científicas, que têm a ver com a visão de cada um em relação ao mundo, fica impossível de chegar a um consenso. Por exemplo, eu posso dizer que existem dois gêneros, masculino e feminino. E um ativista progressista pode falar que isso é fake news porque, na verdade, existem 150 gêneros. E a gente não vai chegar a um consenso. Então, o grande problema é quem vai checar se os fatos são verdadeiros ou não, Toda pessoa que for checar vai fazer isso de acordo com a sua visão de mundo. Então, não tem como chegar a um consenso. Então, eu entendo que é impossível de regular esse assunto das fake news. Simplesmente não vai haver consenso. O outro problema que nós estávamos falando anteriormente é em relação à regulação das companhias de Big Tech para que todo usuário possa ter o mesmo direito de livre expressão dentro da sua plataforma.
Nesse caso, tem uma discussão interessante sobre o próprio pilar central do liberalismo, né? Porque muitos liberais falam, não, mas o livre mercado tem que atuar sem nenhuma interferência estatal, isso compete apenas às empresas. Mas nós temos uma situação hoje em dia em que essas empresas detêm praticamente todo o controle do fluxo de informação. Se não for um monopólio, é ao menos um oligopólio, com Google, Twitter e Facebook, que é dono do Instagram e do WhatsApp. Então, se esse é o único meio que as pessoas têm de se expressarem, nós precisamos ter alguma forma de garantir que todo o espectro político vai ter iguais condições de se manifestar livremente nessas plataformas digitais. Então, o primeiro ponto, combate às fake news. Eu acho que não vai levar a lugar nenhum, isso é impossível da gente fiscalizar. E o segundo ponto, regulamentação das empresas de tecnologia, das Big Techs. Nesse caso, a gente precisa garantir que todo o espectro político, que conservadores, que progressistas, comunistas, social-democratas, que todo mundo possa ter a mesma voz e a mesma oportunidade de livre expressão nessas plataformas. Agora, 4 horas e 53 minutos, a gente vai caminhando para o encerramento do programa, mas eu ainda passo a palavra para a Cristina Gremel. Eu queria fazer uma observação, trazendo alguns números aqui que eu tinha anotado, já fiz umas pesquisas enquanto os nossos convidados todos aí falavam, para mostrar para quem está nos assistindo a gravidade do que a gente está vivendo. Então, lá no início do programa, o doutor Ives Gandra lembrou muito bem, e acho que o Zé Maria Trindade também, agora eu não sei se estou confundindo se foi só o Zé Maria, mas enfim, falamos que ao prender Daniel Silveira, ao mandar prender um deputado, o ministro do STF que determinou essa ordem, ele está automaticamente tolhendo a liberdade de expressão de todos os eleitores daquele deputado. E eu fui atrás do número, são 31.789 votos que o Daniel Silveira teve na eleição de 2018. Então, aqui a gente tem quase 32 mil pessoas sem voz, porque o seu representante na Câmara teve essa voz tolhida. E a gente precisa lembrar que ele não só está preso, como ele também foi banido de todas as redes sociais, que é isso que a gente veio comentando ao longo do programa todo, por ordem do STF. E nesse caso ainda tem uma outra ilegalidade, não vai dar tempo para se estender, mas é bom lembrar que foi determinado um pagamento de fiança para que ele pudesse ficar em prisão domiciliar. Isso nem poderia ter sido feito porque a prisão era toda ilegal e nem previa pagamento de fiança, mas ele, quer dizer, os seguidores dele, enfim, fizeram uma vaquinha online, arrecadaram 100 mil reais. 100 mil reais foram pagos e ele continua preso. Então, a justiça realmente está de pernas para o ar aí, devendo uma resposta para a sociedade brasileira. Um outro número interessante é que o Zé Maria Trindade lembrou muito bem a culpa do Congresso nessa história, porque o Congresso votou para decidir se ele continuaria preso ou não, ou seja, se a imunidade parlamentar prevista em Constituição seria ou não respeitada. 364 votos a favor da prisão dele. Então, dos 513 deputados, não eram todos que estavam presentes, teve 3 abstenções, teve algumas ausências e 130 votos contra. Mas dos 513 deputados, 364 votaram a favor do desrespeito à Constituição e de atacar não só a imunidade parlamentar, mas a liberdade de expressão de um brasileiro. É tudo muito grave e a gente precisa continuar falando sobre esse assunto.